Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um Pão Diário hoje. E hoje o tema é Jesus vence a morte. Para isto, quero fazer uso de João, do livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11, verso de número 34. João, capítulo de número 11, verso de número 34. Está escrito assim: E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Verso 35. Jesus chorou. Todos nós conhecemos o contexto a qual lemos nessa manhã, falando sobre Lázaro, sua irmã Marta e sua irmã Maria, uma casa abençoada por Deus, onde esta família era amiga de Jesus. Tanto Lázaro, tanto Marta, tão quanto Maria, tinham comunhão, tinham intimidade com Jesus, e a Bíblia diz que essa casa era uma casa que Jesus, por vezes, esteve lá para compartilhar de um momento de comunhão, de alegria, de paz, de felicidade. Ora, Jesus, mesmo sendo Deus, ele tinha o seu momento com amigos, seu momento de lazer, seu momento de alimentação, seu momento ali onde ele se alegrava com aqueles que eram seus amigos. Tanto que dos 12 discípulos, a Bíblia diz que ele tinha 3 discípulos que eram mais chegados, que é João, Pedro e Tiago. Esses discípulos que eram mais chegados de Jesus, esses podiam sempre estar ali perto de Jesus, ouvir a voz de Jesus e ver aquilo que Jesus ia fazer mais perto, mais próximo. Assim era também a vida de Lázaro. A Bíblia chama ele de amigo, tanto que no capítulo de número 11, quando o contexto começa a falar acerca da narrativa de Lázaro estar enfermo, Jesus disse: olha, o meu amigo dorme. Aí os discípulos perguntaram: se dorme, tá salvo. Jesus disse: não, ele morreu mesmo. E talvez nesse pão diário, no início dessa mensagem de hoje, eu estou pregando para algumas pessoas que, mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo tendo comunhão com Jesus, mesmo vivendo para Jesus, mesmo temendo a Jesus, mesmo amando a Jesus, mesmo tendo Jesus em casa, mesmo sendo uma pessoa fiel aos mandamentos de Jesus, está sofrendo uma enfermidade, está sofrendo um momento de dor, está sofrendo uma angústia, está sofrendo um momento que muitas pessoas acham que não tem como ser resolvido. Jesus está a caminho da sua casa. Eu sinto Deus para profetizar isso para a sua vida. Jesus está a caminho do seu problema. Jesus está a caminho da sua adversidade. A Bíblia diz que quando Jesus ouviu a notícia que um homem foi dar a ele de que seu amigo estava enfermo, ele ainda demorou alguns dias no lugar onde estava. Por quê? Porque Jesus, ele não é medido pela circunstância. Jesus não vai correr atrás de alguma coisa ou ficar ansioso para resolver um problema dentro da nossa condição ou da nossa visibilidade humana. Jesus é Deus e ele tem o controle de todas as coisas. Então, a primeira lição que eu aprendo no Pão Diário hoje, acerca de Lázaro e Jesus. Jesus nunca chegou, não chega e nem vai chegar atrasado. Tem algumas pessoas que até dizem um adágio popular, um ditado popular, que Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tardou e muito menos falhou. Deus faz na hora certa, do jeito certo, e a glória é só dele. A Bíblia diz que Lázaro já estava agora morto e Jesus chega até a aldeia. Marta corre ao Senhor Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus disse: seu irmão há de ressuscitar. E a segunda lição que eu aprendo sobre Jesus e o seu amigo é que a morte, a enfermidade, a circunstância, a dor, a aflição ou qualquer outra angústia não é maior do que o poder de Jesus. Eu não sei qual é o tamanho da dor que você está sentindo hoje. Eu não sei qual é a morte que assola a sua casa, a sua família e a sua vida hoje. Eu não sei quais são as aflições que estão lhe machucando, lhe ferindo nesse dia de hoje. Mas de uma coisa eu sei: Jesus é maior do que esse problema. Jesus é maior do que essa dor.
Jesus é maior do que aflição. Jesus é maior do que angústia. Jesus é maior do que qualquer solidão ou qualquer morte em qualquer esfera que você esteja vivendo. A Bíblia diz que Jesus olhou para Marta, para Maria e diz: mostra para mim aonde está, onde o corpo está, onde meu amigo está. E a Bíblia diz que Jesus chorou, porque Jesus sente as suas dores, Jesus sente as suas aflições. Jesus não é uma pessoa que está longe de sentir aquilo que você está sentindo, pelo contrário, ele sente a mesma dor que você sente, sofre as mesmas aflições que você sofre, e ele chorou pelo seu amigo. E a Bíblia diz que quando ele chorou pelo seu amigo, Marta e Maria levou ele até o túmulo, e ele deu um brado dizendo: Lázaro, meu amigo, vem para fora, porque Jesus é maior do que a morte. Não sei em qual área da vida o diabo, os demônios, o mundo, as aflições, a doença ou as coisas naturais dessa vida levaram à morte, alguma dessas áreas que eu acabei de citar na sua vida. Seja morte física, espiritual, financeira, em qualquer área. Mas Jesus está chegando aí para lhe dar a vida. Ele vai dar um brado dizendo: vem para fora. Ah, mas já tem 4 dias. Vem para fora. Ah, mas o médico disse que não tem mais jeito. Vem para fora. O gerente do banco disse que não dá certo. Vem para fora. Os amigos foram embora. Vem para fora. Família abandonou. Vem para fora. Quem eu tanto confiava desamparou. Vem para fora. Jesus está dando esse brado nesta manhã para a minha e para a sua vida. Vem para fora. Eu não sei o que chegou a morrer na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu ministério, mas a mensagem de Jesus no Pão Diário hoje é: Jesus vence a morte e vai lhe dar vida e vida com abundância ainda aqui, e a vida eterna. E só tem um que conseguiu vencer a morte totalmente, plenamente, cabalmente, é Jesus. Vai ter um dia que nós vamos dar um brado dizendo, como Paulo disse aos Coríntios no capítulo 15, verso 51 em diante: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá vitória. Portanto, meus irmãos, sejam sempre firmes e constantes. Jesus vence a morte e vai lhe dar vitória, e lhe dar vida e vida eterna, em nome de Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Esse é o Pão Diário de hoje.